nós verificamos que, nesta busca de se encontrar qualificação adequada para as obrigações, há uma peleja, uma luta constante dos doutrinadores de se aproximarem de nomenclaturas convergentes e até universais. Mas as divergências continuam pairando. E aqui nesse momento nós vamos buscando trazer algumas modalidades de obrigação que possam se adequar a um contexto de qualificação quanto à forma ou quanto ao momento de suas exigibilidades. São elas obrigações simples ou puras e condicionais, obrigações líquidas e ilíquidas, obrigações de meio e de resultado, obrigações principais e acessórias. As obrigações de meio e de resultado trazem sempre discussões na doutrina, na jurisprudência, mas já temos alguns manifestos jurisprudenciais do STJ, dos tribunais estaduais e até mesmo os enunciados das jornadas de direito civil. Em síntese, entende que uma obrigação de meio é aquela que profissionais liberais, a exemplo de advogados, de odontólogos, de contadores, de engenheiros, eles entabulam um negócio formalizado por meio de um contrato e ali estipulam o que deverão cumprir em nível de obrigações. Outro sim, fica claro que eles deverão trazerem todos os esforços, empenho, dedicação para que esta obrigação de meio decorrente deste contrato alcance êxito ou o seu propósito inicial. Mas se isso não chegar a contento, ou seja, esse propósito inicial não foi alcançado, essas partes não deverão ser penalizadas por não se serem obrigadas a garantir efetivamente esse resultado proposto inicialmente, porque se trata de uma obrigação de meio e não de resultado. Lado outro, as obrigações de resultado são aquelas exatamente que, entabulado o negócio jurídico, o contrato, resta bem patenteado e claro de que a parte contratada deverá alcançar efetivamente o propósito inicial dessa obrigação. A exemplo do que se vê em relação aos médicos que atuam nessa parte de cirurgia plástica estética. Eles deverão adotar todos os mecanismos necessários, seja a junta médica, hospital, contratado, para que aquela cirurgia plástica contratada inicialmente estética alcance o seu resultado. Costumeiramente são cirurgias de valores elevados, e muitas pessoas têm buscado isso, principalmente as mulheres, fazerem esta inserção de silicone nos seios, nas nádegas, retoque facial, e às vezes o que se obtém de resultado não é o desejado ou combinado inicialmente pelas partes. Por isso, os profissionais que entabulam esse tipo de contrato, eles deverão alcançar o resultado proposto no negócio, porque esse tipo de trabalho está adstrito ao contexto desta obrigação de resultado. Cabe salientar que, em outras circunstâncias, muitos médicos, hospitais, estarão desempenhando atividades de cirurgias meramente reparatórias. Cirurgia na perna, por um acidente, no braço, em um dedo,
E nesse caso, estas atividades se adequam ao contexto de uma obrigação de meio e não de resultado. O ponto que sempre se discute neste panorama dessas obrigações de meio e de resultado dá-se a essa perspectiva das partes desempenharem, atuarem com zelo, com dedicação, para alcançar o objetivo que se propôs inicialmente no negócio, objeto dessa obrigação. Não raras vezes se observam advogados que para os seus clientes fazem promessas de que vão obter o resultado que já está aí previsto em doutrina e jurisprudências e depois, ao final, não terminam conseguindo esse êxito. E os seus clientes terminam tomando posições drásticas. É preciso lembrar que a atuação do advogado, enquanto profissional liberal, é uma obrigação de meio e não de resultado, em que pese ressaltar sempre que este profissional de atuação nas lides jurídicas deve ter demonstrado todo o empenho e dedicação necessária para se alcançar o propósito inicial desse contrato de prestação de serviços jurídicos. As obrigações simples ou puras são aquelas que não estão condicionadas por meio de um elemento existente no contrato ou no negócio para que adquiram o seu implemento ou eficácia. Simples ou puras. Elas não estão dependendo de uma cláusula, condição, termo ou encargo para que elas possam ser exigidas. De outro lado, as obrigações condicionais são aquelas que, para serem exigidas, elas estão dependendo de um implemento de uma condição suspensiva, que é aquela submetida a um evento futuro incerto. Por exemplo, o nascimento de uma pessoa, o casamento dos nubentes, a formatura de alguém. Vamos analisar ainda as obrigações líquidas e ilíquidas. As obrigações líquidas são aquelas que podem ser exigidas ou cobradas de planos porque elas não dependem de apuração contábil, investigação para se chegar ao seu valor. Discute sempre nesse contexto, apresenta dos elementos liquidez, certeza e exigibilidade. Certeza porque não paira a dúvida, exigibilidade porque já estão vencidas, e líquidas porque não necessita que essa obrigação seja levada até um contador a um período para investigar o seu valor, se chegar ao quanto do seu valor para exigibilidade. De outro lado, as ilíquidas são aquelas que dependem de um processo de apuração, investigação contábil para se atingir o seu valor com os consectários de lei e, enfim, poder então ser exigida. Nós ainda teremos aí a obrigação principal e acessória. A obrigação principal e acessória, elas estão aí num plano de ligação para muitos autores, como elas estivessem naquela perspectiva de reciprocidade. Mas há lições que vêm desanuviar e diferenciá-las. A obrigação principal é aquela autônoma, independente, que não está condicionada a qualquer ato ou outro evento para garantir a sua existência. Lá do outro, a obrigação acessória é aquela que
para assegurar sua existência, ela depende de uma obrigação principal sobre a qual estará vinculada. Vamos ao exemplo. Nós temos um contrato de locação que traz atrelado em si uma fiança. A locação é o contrato principal e a fiança é um contrato acessório, que é uma obrigação subsidiária. Se o devedor principal da locação, que é o locatário ou inquilino, não pagar, aí nesse caso será chamado subsidiariamente o fiador. Então, nesse exemplo, nós temos a figura bem característica de uma obrigação principal e de uma obrigação acessória. Se porventura o contrato de locação for extinto, junto com ele se extingue também a obrigação acessória de fiança. E de outro lado, se a fiança for extinta, subsiste o contrato principal de locação, porque ele possui autonomia, independência, e essa obrigação acessória da fiança não possui essa autonomia, ela está condicionada, vinculada à obrigação principal. É hora de analisar as obrigações quanto ao objeto de suas prestações. E elas estão ali no nosso Código Civil, iniciando no artigo 233 e vão até os artigos 242, 43 e seguintes. São as obrigações de dar coisa certa e de dar coisa incerta, e a obrigação de fazer e não fazer. A obrigação de dar coisa certa, como o próprio nome traz em seu texto, está envolvido por um princípio da especialidade, onde se afigura aí a necessidade de trazer uma coisa certa, determinada, avançada no negócio, no contrato, que é a fonte desta obrigação. E por isso muito se fala se tratar até de uma obrigação infungível, que não pode ser substituído por outro bem de mesma quantidade, qualidade e espécie. Mas há exceções. Nesse âmbito das obrigações, eu preciso analisar que, havendo acordo, o credor pode aceitar uma dação em pagamento que é receber bem ou objeto diverso daquele adensado. Mas, inicialmente, o artigo 233 começa a trazer as circunstâncias, aspectos que envolvem as formas de solução dessas obrigações de dar coisa certa, porque elas trazem em seu contexto a presença de benfeitorias, melhoramentos, serviços, frutos colhidos dependentes, acessórios. Ainda estarão presentes nos seus contextos as questões de perecimento ou deterioração, com culpa ou sem culpa do devedor, e por isso surge aí de forma muito ratificadora a presença do princípio res perit domino. A coisa perece para o dono até a tradição. Mas é claro que, nesse contexto, é preciso analisar as formas de cumprimento que tinha o devedor para solucionar essa obrigação. Se, por exemplo, era só entregar a coisa numa compra e venda, ou era restituir ou devolver a coisa que já pertencia ao credor. Então, são aspectos pontuais que merecem melhor análise na solução dessas obrigações. Inicialmente, cabe esclarecer uma diferença essencial aí de perecimento para deterioração. Perecimento é a perda total da coisa. Deterioração é a perda parcial. Assim, se o devedor teria que entregar,
restituir ou devolver alguma coisa para o credor, e essa coisa pereceu ou deteriorou-se sem culpa desse devedor, a obrigação estará resolvida, extinta para ambas as partes. No outro lado, cabe analisar que essa circunstância pode se dar com culpa do devedor, ou seja, antes da tradição, e aqui vamos voltar a analisar o que é esse evento, tradição, que vai aparecer aqui tantas vezes. A tradição das coisas móveis se dá com a efetiva entrega do bem móvel. E a tradição dos imóveis se dá por meio do efetivo registro no cartório de registro de imóveis competente. Então, que na obrigação de dar coisas móveis, a tradição se dá quando o devedor efetivamente faz chegar o bem móvel às mãos do credor. Mas antes de ocorrer essa tradição, pode acontecer esses eventos que nós estamos tratando aqui, chamado perecimento ou deterioração, com a presença de culpa ou não do devedor. Quando houver essa culpa do devedor, antes da tradição, ele será cobrado no valor principal acrescido de perdas e danos por parte do credor, que ainda poderá optar, no caso de deterioração, permanecer bem deteriorado, que houve uma perda parcial e ele assumirá esse prejuízo, mas tanto em uma ou outra hipótese de perecimento ou deterioração, ele poderá exigir o valor principal acrescido de perdas e danos quando houver essa culpa do devedor antes da tradição na entrega do bem. Mas há outros eventos que precisam ser analisados nesse contexto da obrigação de dar coisa certa, que são, inicialmente, os acessórios, que estão tratados aí no artigo 233. Aprende-se em todo convívio na legislação civilista uma regra basilar de que o acessório segue o principal. Há um princípio que traz norteamento e interpretação nesse sentido. Esta é a regra. E ela vem esculpida aí no artigo 233, dizendo que na obrigação de dar coisa certa, o acessório seguirá o principal. Por exemplo, se alguém te entregar um carro, e esse carro tem alguns acessórios como som automotivo, rodas especiais, um motobull, tudo isso irá acompanhar o bem principal. É o que está previsto aí no artigo 233. Mas se no título, que é a fonte dessa obrigação, vier disposição em contrário de que o acessório, por exemplo, não vai acompanhar o principal, ou se por meio das circunstâncias isto restar evidenciado, essa regra de que o acessório segue o principal deverá ser reanalisada a partir dessas circunstâncias exaltadas no artigo 233 do Código Civil. Outro aspecto que deve ser analisado aí diz respeito aos frutos percebidos ou colhidos e os frutos pendentes. Até a tradição, ou seja, antes do devedor entregar a coisa, os frutos percebidos ou colhidos pertencerão ao devedor. E os frutos pendentes, as laranjas que estão verdes lá no pomar que ele vai entregar à chácara, pertencerão na condição de frutos pendentes ao credor. Mas esses dispositivos que ainda tratam da obrigação de dar coisa certa, verifica-se a questão dos melhoramentos e acréscimos à coisa, que seria
entregue, restituída ou devolvida. Estes melhoramentos e acréscimos, em regra, até a tradição, pertencerão ao devedor. E se o credor não pagar a diferença desta coisa por consequência desses melhoramentos e acréscimos, o devedor poderá buscar a resolução dessa obrigação. Mas verifica-se também desse dispositivo que é preciso analisar se esses melhoramentos que sobrevieram à coisa certa para ser entregue tiveram a intervenção do devedor ou eles surgiram de forma natural, sem a sua intervenção. Neste caso, não há de se falar de direitos de devedor, eles irão ser repassados ao credor. Outras situações ainda poderão surgir aí envolvendo as chamadas benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias. E para dissipar estas circunstâncias, quando elas surgirem nesse contexto da obrigação de dar coisa certa, a legislação faz uma remissão no sentido de adotar as regras existentes lá no capítulo do direito das coisas, que nós vamos ter essa figura do detentor com boa-fé e má-fé na posse. Então, havendo uma posse de boa-fé, nessa coisa de dar certa, ele estando investido da posse de boa-fé, ele terá direito à indenização das benfeitorias necessárias ou úteis e, pelo não pagamento delas, poderá até exercer o direito de retenção. Terá ainda direito pelas benfeitorias voluntárias, uma indenização, e se não receber, poderá buscar a justiça, mas não vai exercer o direito de retenção. Nesse contexto do capítulo aí da posse de boa-fé ou má-fé, que trazem esses procedimentos para a solução, aqui no contexto da obrigação de dar coisa certa, vai surgir também as circunstâncias de frutos naturais, industriais do serviço, colhidos, antecipados ou pendentes. Alguém que está aí de boa fé, que era o devedor, ele terá direito aos frutos colhidos. Mas os pendentes e os antecipados, ou seja, o colhido antecipadamente, tem que repassar para o credor. Ainda vamos verificar que todas as despesas com produção e custeio que o devedor utilizou de boa fé, ele terá direito à indenização. E quando o credor for pagar para esse devedor, estando ele de boa fé, o valor é o atual de mercado, devidamente atualizado, e não da coisa como ela se encontra nas atuais circunstâncias. Mas, neste panorama da obrigação de dar coisa certa, se porventura o devedor estiver investido de má fé, agindo de forma desleal, desonesto, sabendo todos os impedimentos para manter a coisa em suas mãos, conhecendo o verdadeiro dono, e mesmo assim insiste, o que ele terá direito apenas à indenização pelas benfeitorias necessárias, que tem a finalidade de guardar e conservar a coisa, mas mesmo se não receber essa indenização, ele estando em má fé, ele não tem direito de fazer a retenção da coisa, ele não tem, por sua vez, direito à indenização pelas benfeitorias úteis ou voluptuárias, ou levantamento das voluptuárias. Noutra parte, ele não terá direito nem mesmo aos frutos colhidos, pendentes ou antecipados. E se o credor tiver que pagar a ele alguma indenização que ele tenha direito, o credor poderá pagar no preço atual de mercado ou da coisa como ela se encontra nas atuais circunstâncias. Então,
Vejamos que entre os artigos 233 a 242 estão aí todos os procedimentos, regras, que nós vamos ter para a obrigação de uma coisa certa, que está contemplada neste contexto das obrigações classificadas quanto ao objeto de suas prestações. Mas, por fim, ainda paira uma dúvida que foi necessário surgir o enunciado número 15 da Jornada de Direito Civil, que veio trazer uma interpretação para dispositivos conflituosos que existem aí entre os artigos 240 e 239 do Código Civil, onde o devedor estando em culpa, numa obrigação de restituir ou devolver, conforme está aí na parte final do artigo 240, há uma remissão para se aplicar o artigo 239, dizendo que no caso de perecimento, o credor poderá cobrar o valor principal acrescido de perdas e danos. Da forma como está colocada a questão, resta afigurado um contexto reduzido e limitado do artigo 240, que trata de obrigação de dar coisa certa numa circunstância de restituir o devedor, poderá ocorrer tanto o perecimento, que é a perda total, como a deterioração. E em ambas as circunstâncias, o credor poderá invocar a indenização acrescida de perdas e danos. E não apenas no caso de perecimento, conforme está no artigo 239. Por isso mesmo, os juristas estudiosos que estruturaram a jornada de direito civil, organizada pelo Conselho da Justiça Federal, apresentaram o enunciado número 15, dizendo que, neste caso aí, da parte final do 240, que manda aplicar o 239, deve ser aplicado, na realidade, o artigo 236 do Código Civil, onde, no caso de culpa do devedor, uma obrigação de restituir ou devolver, havendo perecimento ou deterioração, o credor, em ambas as circunstâncias, poderá buscar a indenização acrescida de perdas e danos. Sempre fica essa dúvida de qual seria a diferença do procedimento do devedor em entregar, restituir. O aspecto que a doutrina vem esclarecer neste particular diz respeito ao fato de que, quando a conduta do devedor for entregar, comumente numa compra e venda, se porventura esse bem perecer ou deteriorar antes da traição, ele perecerá ou será objeto dessa deterioração com reflexos para o devedor. Mas se porventura o comportamento ou o procedimento do devedor nessa obrigação de dar a coisa certa for restituir ou devolver, restar caracterizado perecimento ou a deterioração, como o bem pertencia ao credor, nesse caso, esse bem irá perecer ou deteriorar-se para o credor. É claro que poderá ser analisado os eventos de existência de culpa ou não do devedor nessas circunstâncias. Depois de analisados esses aspectos, tão cheios de procedimentos, controvérsias, mas que a jurisprudência aos poucos vai trazendo os esclarecimentos necessários, é hora de analisar a obrigação de dar coisa incerta, que está aí previsto no artigo 243, 244, os seguintes, do nosso Código Civil. Inicialmente, é importante esclarecer
que essa obrigação de dar a coisa certa, ela precisa ser delimitada, ao menos em relação ao gênero e quantidade. Não se pode ficar aberto, tão genérico, que não se possa definir aquilo que é de obrigação do devedor. E essa escolha quanto ao gênero e quantidade do bem nessa obrigação da coisa certa cabe ao devedor, segundo a legislação. Uma vez ele feita essa escolha, haverá logo na sequência um evento chamado concentração. Ele definiu o gênero. Se era um móvel, se era um imóvel, se era um semovente, se era cereais, e logo, na sequência, também a quantidade. Já se tem, portanto, feita aí uma escolha por meio do devedor, definindo o gênero e a quantidade. E logo na sequência ocorreu um evento chamado concentração. O ato sequencial será que esta obrigação, que inicialmente era de dar coisa certa, uma vez definido o seu gênero e quantidade, concentrados, ela deixa de ser coisa incerta para ser coisa certa. E vai adotar, nos seus regramentos, procedimentos, todos aqueles que se fazem presentes dos artigos 233 a 242 do Código Civil, que são utilizados na solução, na interpretação das obrigações da coisa certa. Mas o legislador ainda traz algumas questões muito importantes aí nessa parte da obrigação de dar coisa incerta. Que nesse momento o devedor não tem que dar a coisa pior. E nem tampouco o credor exigir a coisa melhor. Faz-se necessário, portanto, que se busquem parâmetros de mercado ou até que se faça a designação de um perito para se chegar num parâmetro mais próximo de uma realidade de mercado. Há um princípio que rege aí essa obrigação de dar coisa incerta chamado genus non perit, ou seja, o gênero não perece. Muitas pessoas, de forma inadvertidas, questionam o que ocorreria se o devedor não viesse cumprir essa obrigação porque pereceu ou deteriorou o gênero. A obrigação de dar coisa certa, ainda estamos no plano inicial de gênero, genérico, aberto, sem definir qual seria esse gênero. E por isso mesmo há essa tratativa de que o gênero não perece, definido por esse princípio, genus non perit, o gênero não irá perecer. Então já sabemos que, feita a conversão, definido o gênero e a quantidade, na sequência será aplicada as regras procedimentais desanuviadoras da obrigação de dar coisa certa que se fazem presentes entre os artigos 233 a 242. Mas, de outro lado, nós vamos verificando as obrigações de fazer e de não fazer. Elas são exaltadas pela doutrina como obrigações positivas e negativas, respectivamente. Obrigação de fazer porque vai exigir efetivamente uma ação da parte obrigada. Fazer o muro, pintar a parede, consertar o veículo. Na obrigação de fazer, vejam bem os senhores que teremos esta participação, atuação efetiva da parte obrigada. A legislação civilista, no tocante a estas obrigações de fazer, inicialmente trazem uma abordagem acerca das perdas e danos, quando enfatiza que, nessa obrigação de fazer, quando a parte obrigada deixa de cumpri-la de forma injustificada ou, de algum modo, impossibilita
a realização do seu objeto, principalmente quando se tratava de uma obrigação personalíssima, e essas obrigações costumeiramente se adequam a esse contexto de um profissional específico, com certas habilidades e qualidades, não havendo essa realização, cumprimento ou adimplemento do objeto dessa prestação, a parte obrigada será responsabilizada por perdas e danos. Mas também há que se analisar que, se porventura o objeto desta obrigação de fazer tornou-se impossibilitado do seu cumprimento por um evento que não teve culpa do devedor, a obrigação estará resolvida. Noutra parte, vamos observar que possível é que o próprio credor resolva cumprir esta obrigação de fazer quando há uma certa negligência ou descumprimento do devedor naquele prazo avançado. E assim, articula todos os mecanismos necessários para o cumprimento dessa obrigação e após repassa essas despesas para o devedor. No mesmo sentido, vamos observando aí na legislação civil que uma terceira pessoa também poderá vir cumprir essa obrigação de fazer, é claro, quando ela não for personalíssima de um profissional com certas habilidades e características, e assim essa terceira pessoa irá articular os procedimentos necessários para a realização dessa obrigação e, ao final, as despesas oriundas daí serão repassadas ao devedor. Na legislação do nosso Código Civil, verifica ainda que nas circunstâncias de urgência, mesmo não havendo uma autorização judicial, o credor poderá adotar os mecanismos suficientes e necessários para que esta obrigação de fazer seja realizada, para mitigar os prejuízos, os danos que se poderia ocorrer, por exemplo, na feitura de uma parede, de um muro, de um telhado, e o pedreiro ou o profissional que estava responsável por essa feitura ou cumprimento dessa obrigação está negligenciando e as chuvas estão na proximidade. Então, aí, uma circunstância de urgência, que mesmo sem a autorização judicial, a parte interessada, que é o credor, poderá adotar os mecanismos necessários para a sua realização. Noutra banda, a obrigação de não fazer está relacionado com um comportamento omissivo ou de abstenção que a parte devedora deverá adotar neste plano obrigacional. O que se vai exigir é que aquele devedor não faça isso ou aquilo outro, ou que deixe de fazer determinado procedimento. Mas está bem claro aí nessa parte especial das obrigações do nosso Código Civil, que se porventura o objeto dessa obrigação de não fazer, esse ato omissivo de abstenção, tornasse impossibilitado sem culpa do devedor, essa obrigação estará resolvida. Às vezes não foi esse profissional que deu causa ou culpa para a omissão ou abstenção daquele ato que seria indispensável. Vamos analisar os exemplos muito citados na doutrina neste plano obrigacional, que diz respeito a esses contratos de locação de prédios para exploração de bancas de revistas, ou até para um pit dog. E a pessoa faz isso, o credor, por um determinado prazo, restando bem evidenciado que o devedor, que
fez o contrato, por determinado período de tempo, jamais poderia ali estar construindo ou estruturando uma banca de revista ou pit dog nas proximidades do ponto que foi locado, exatamente para não gerar prejuízos ao credor, que quando faz esse tipo de aquisição, notadamente ele trouxe junto a clientela. E se o devedor aqui no exemplo citado construir ou estruturar um ponto ali nas imediações ou proximidades, certamente ele vai gerar um grande prejuízo ao credor aí que fez a locação de um ponto comercial, esperando sobretudo que aquela clientela viesse para ele e que o locador desse ponto, que aqui é o devedor na obrigação, se abstivesse, adotasse um comportamento omissivo de indeterminado tempo ou prazo, não construir ali nenhum outro ponto comercial naquelas imediações.